Olá! Pela fé que eu levei foi um susto, Amadinha! Tudo bem, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. É isso aí. E aí, vamos conversar um pouco com nossos amadinhos? Vamos lá então. Você que está aí acompanhando mais uma aula de língua portuguesa, preparado, tranquilo e favorável. Então vamos lá. Amadinha, o que você acha? Eles estão ok já para mais uma aula? Com certeza, mas antes, se vocês estão preparados, a gente vai desejar o quê? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins e Pura Moreno, e vamos deixar de conversa e vamos embora, de olho aí na tela, para quê? A agenda da aula, Madinha. Vamos lá, pontua para o nosso estudante aí, a aula 43.1. Qual é o tema? Produção textual, gênero, relato pessoal. Dentro do relato pessoal, o que nós vamos trabalhar? A técnica de descrição. Muito bem. Então, vamos pautar aí nessa tipologia, que é o texto descritivo, no gênero relato, no gênero autobiografia, né? Biografia também, beleza? E ver essa tipologia envolvida em vários gêneros. Para isso, antes nós vamos para a nossa habilidade. Habilidade aí da aula, Madinha. Ler, produzir, interpretar textos em diferentes gêneros do discurso, usando as modalidades oral e escrita, adequando-os às diferentes exigências do contexto situacional. Agora aqui chegando para vocês a nossa árvore do conhecimento. Olha só, ó, produção de relato pessoal, técnica, descrição. Começando analisando essa imagem. Vamos descrever essa imagem? Será que a minha descrição vai bater com a sua? Vai coincidir? O que você vê? Um livro aberto, folhas voando. E você sabe que esse momento de relato pessoal, técnica de descrição, a gente vai usar bastante o quê? As características que tem a ver com adjetivação. Beleza, é isso aí. Então, depois de toda a explicação da professora Márcia em relação a essa tipologia, estudante, olha lá. É bom você ficar antenado, porque esta aula você terá, sim, essa tipologia envolvida, com todas as técnicas, né, Márcia? Vamos mostrar passo a passo, as características, só que no final você vai ter uma surpresa. Não conte, se é surpresa, espera. Tá bom, então beleza, ó. Ela não quer que eu conte. Então vamos dando continuidade aí à aula, até chegar o momento da surpresa. Ok, e vamos aí ao nosso texto imagético. Claro que aqui é para você aí, estudante da NASA, que está acompanhando esta aula, fazer o seguinte, preparar, treinar, né, fazer uso aí dessa habilidade que é leitura imagética, porque você lá no seu Enem, ou nas avaliações mesmo aqui, nossa, da mediação, você precisa ter essa habilidade aí em todos os componentes, história, geografia, matemática, biologia, porque todas têm envolvidas aí no item, no decorrer da aula, imagem, não é assim, Amadinha? Sim, com certeza. Tanto que aqui nessa imagem, ó, vamos descrevê-la? Ó, livro aberto, para quê? Para você usar a sua imaginação, a sua criatividade. Vai encontrar flores vermelhas. O sol, a descrição o quê? Amarelo, luz, quentura. O azul, que traz a tranquilidade, e o avião, que significa viagem. Ok, muito bem. Tudo isso envolvido na produção. Primeiro você tem toda essa ideia, né? Você capta essa informação, essas ideias, depois elas vão criando uma sequência de ordem de acontecimento. Não pode colocar as ideias desorganizadas. Lembrem-se disso sempre, beleza? Tá ok, vamos conceituar então essa tipologia, descrição. Então a descrição, nós já sabemos que é um tipo, né, de texto
em que aí esse tipo de texto, o autor ele coloca-se na posição de mero observador, tá? Então aí nesse tipo de texto, o autor apenas vai explicar como é determinada coisa. Então, quando você for explicar algo, um procedimento, né? Você for explicar como acontece a colheita do café, por exemplo, ou como se conserta aí uma bicicleta, ou como você descrever aí o passo a passo do plantio aí do milho, você vai descrever isso explicando, utilizando o tipo descritivo, tá? Porque daí não tem envolvimento com sentimento. É um texto em que tem apenas exposição, tá? E não vai ter nem a opinião do autor e nem o sentimento. Você pode tomar nota, essas duas palavras não fazem parte da tipologia descritiva. Opinião do autor e sentimento do autor. Autor, quem é o autor? Quem estiver produzindo esse texto, ok? Vamos lá, então o tipo descritivo, a gente precisa entender em primeiro lugar o objetivo do autor. Amadinha, qual é o objetivo do autor? É transmitir impressões de qualidades, sensações, características, observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Beleza, então essa tela aqui, com essa segunda informação, fecha aí o conceito da tipologia descritiva, tá? Quem estiver fazendo já um resumo, tome nota aí as palavras-chave, mas o importante é você seguir a orientação aqui, a explicação, e depois você pode também fazer o seu resumo. Ah, professora Márcia, professora Pura, eu dou conta, eu sou aluno da NASA, eu consigo ouvir e também fazer o meu resumo. Ah, então beleza, tranquilo, tá? Mas quem não, fica tranquilo, essa aula vai ficar disponível lá no nosso canal Mediação Tecnológica. Você pode visitar 1, 2, 3 vezes, dá o play, dá o stop, faça como você quiser, tá bom? E para encerrar aqui o conceito sobre essa tipologia de descrição, vamos aqui a essa última informação. A partir da descrição é possível que o leitor crie em sua mente uma imagem do que está sendo descrito. Interessante, né? Que é a presença dos 5 sentidos no texto. Beleza, então olha lá, vamos conversar aqui um pouquinho em relação a esse conceito. Fechamos com a ideia de que o texto descritivo, o autor, ele é tão detalhista, ele coloca, né, Amadinha, tudo ali, aqueles adjetivos, qualificando o que ele observou, seja um objeto, uma pessoa, uma cena, uma paisagem, uma imagem, tudo isso pode ser aí feito uma descrição. E o autor pode fazer essa descrição ao passo de ele ser tão detalhista, que é quando você recebe esse texto, você forma na cabeça uma imagem. Então, se isso acontece, é porque realmente o objetivo aí do autor foi alcançado. Está sendo Atingido, né? Se não, faltou... Tá faltando algo, mais detalhes. Faltou alguma coisa, mais detalhe mesmo, tá? Então, beleza? Podemos seguir aí? Tá tudo tranquilo? Então, vamos embora. Vamos lá. Agora, as características desse tipo de texto. Você está aí acompanhando o conceito sobre tipologia descritiva. Agora vamos para as características desse tipo de texto que apenas explica, sem a opinião do autor, sem o sentimento dele. Vamos lá, Amadinha! É um retrato verbal, muitos substantivos, adjetivos e locuções, verbos de ligação, ser, estar, parecer, ficar, tornar e outros mais, linguagem clara e dinâmica. A ausência de passagem do tempo descreve que se vê no agora. Pode conter comparações e numerações de características, detalhes físicos, altura, espessura, largura, peso, comprimento, função, clima, condições sociopolíticas ou econômicas. Detalhes psicológicos, humor, caráter, comportamentos, emoções e personalidade. Descrição sensorial, coisas captadas pelo sentido, olfato, tato, cheiro, paladar e visão. E emprego de orações coordenadas justapostas. Ok, muito bem. Então, com essa lista de características, você não pode ter nenhum embaraço para produzir seu texto descritivo, tá? E assim nós vamos agora, em relação a
essa tipologia, ver alguns exemplos. Quais gêneros recebem esse tipo de texto? Vamos lá. Primeiro exemplo de gênero que recebe é a tipologia descritiva. Reportagem, biografias, Outra. lista de compras, Mais um. relatos históricos sobre viagens, anúncios de classificado e currículos e outros. Ok, colocamos alguns, porque tem muito mais, tá? Aqui alguns e esses mais usuais. Esses gêneros são os gêneros comuns que você aí com certeza tem contato com eles. E a partir de agora você, aluno da NASA, você precisa observar no dia a dia o que você estuda durante as aulas, o tema, o conteúdo, as dicas. Procura observar isso no dia a dia. Se na reportagem você está aprendendo que ali você vai ter um texto descritivo, começa a ter esse olhar e vai verificar realmente onde esse texto está e como ele foi colocado ali, tá bom? Isso é bacana, que aí você vai tendo aí realmente... vai compreendendo a função do porquê você estuda tudo isso dentro de língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Reportagem, biografia, lista de compra, relato, currículo, possuem aí características, na verdade, cada uma específica. O gênero, ele também tem a sua própria característica. Mas a tipologia descritiva também tem a sua, e a gente tanto... prova que sim, que nós colocamos uma lista para você lá de características. E aquelas características são bem diferentes das outras. De qual? Da tipologia narrativa, da tipologia descritiva, da injuntiva e da argumentativa. Por quê? Cada uma tem a sua, tá? Beleza, olha isso, ó, o nosso texto imagético. Que coisa linda, hein? Olha esses olhos! Isso tudo para você ficar antenado, contextualizado. Porque olha só o que nós estamos colocando como texto para você. O texto descritivo, o autor relata com riqueza de detalhes o local, com riqueza de detalhes a pessoa, um animal ou um objeto ou um acontecimento. E tudo através de qual ação? Da observação, né? Então, você, como autor, vai observar e vai colocar no seu texto detalhadamente o que você vê, sem sentimentos, tá bom? E vamos ver, então, agora, esse tipo, né, descritivo, ele pode ser de duas maneiras. Primeira, vamos lá, Amadinha. Descrição objetiva é feita de maneira realista, sem juízo de valor ou opinião do autor. A linguagem direta, clara e denotativa. Beleza. A outra maneira de fazer uma descrição é? Descrição subjetiva. A opinião do autor e suas impressões se sobressaem ao descrever um objeto, acontecimento ou pessoa, o que dá ao texto um cunho pessoal. Ok. Então, aqui você está ampliando o seu conhecimento para produzir aí esse texto de duas maneiras. Você pode produzir objetivamente, aí essa linguagem ela é direta, é uma linguagem denotativa. Alguém esqueceu, será, Madinha? O que é essa linguagem denotativa? Ele não vai esquecer, porque a gente já passou aqui. Madinha, repete para ele. A denotativa é a linguagem literal, aquela lá do dicionário, é a real. Denotativa, dicionário. Beleza. A referencial. Já o quê? A conotativa é o sentido figurado. Então, já que é objetiva, você vai lembrar da linguagem, da função referencial, vai lembrar também que é denotação e é objetiva e clara. Pronto. Já se você quer descrever algo envolvendo aí os sentimentos, aí você vai passar para a tipologia descritiva subjetiva. Sempre fazendo uso das figuras de linguagem, da conotação. Eu vou colocar aqui para eles, tá bom? Que aí para ficar melhor. Lembrar sempre, se você vai fazer um texto subjetivo, figuras de linguagem, tá bom? Pronto, eu acho que agora, né, dá para eles, beleza? Vamos lá.
Ok, você viu as características, viu os dois tipos que podem aí ser utilizados para descrever. Então, vamos agora à forma desse texto, né? A estrutura dessa tipologia descritiva. Então, a estrutura de um texto, ela é composta de 3 partes. E olha o nosso texto imagético, que bacana aqui, ó. O que isso quer dizer? Qual a leitura que você tira daí? Né? Observa, primeiro de tudo, um olhar, né? Nós temos aí um olho clínico, sempre para recordar que a tipologia descritiva parte da observação do autor, tá bom? E olha o que nós temos aí envolvendo esse olho. O quê? O globo, o que mais? O professor de geografia que vai puxar minhas orelhas, né? Os continentes, né? E de cara aqui, o nosso Brasil, ali pertinho, né? Olha, então dizer que nós somos observador do mundo, de todas as coisas, e podem ser descritas? Sim, nós podemos descrever tudo, seja objetivamente, seja subjetivamente. E seja um ou outro, esse texto ele tem que ter a sua forma exata, que é a estrutura. Primeiro, esse texto tem que ter uma introdução, depois, a segunda parte, um desenvolvimento e a terceira parte, uma conclusão. Amadinha, vamos lá colocar para o nosso estudante direitinho como é que ele vai produzir esse texto e como ele vai montar aí a primeira parte, que é a introdução. Bem, a introdução já diz tudo, que é a apresentação do que será descrito, que o autor vai descrever. Ele vai apresentar o que vai ser descrito, uma pessoa, um animal, um objeto. E o desenvolvimento? Nesse momento, como o próprio nome diz, é a descrição onde vai se desenvolver com detalhes pormenorizados. E a conclusão é a última parte que encerra a descrição do objeto, pessoa, lugar ou situação abordada. Beleza, muito bem. Então, vamos aqui agora gêneros que recebem a tipologia descritiva e a narrativa. Esta tela aqui é para que a gente possa, né, recordar com você, aluno, estudante da NASA, que qualquer produção textual sempre vai ser feita, sempre vai ser produzida com mais de um gênero. Só que você não pode esquecer que ao analisar esse gênero textual, você precisa observar. Esse gênero, ele foi produzido com qual tipologia? Ah, com a descrição e a narração, beleza. Mas qual é que prevalece? Tá? Lembrar sempre isso. Vamos então ver alguns exemplos. Como fazer um relato pessoal? Ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos. Quem? Narrador que produz o relato. O que? Fato a ser narrado. Quando? Tempo. Onde? Local que ocorreu. Como? De que maneira aconteceu o fato. E por quê? Qual o causador do fato. Ok, então, e de início, respondendo a essas indagações, a essas perguntas, você vai construindo já essa estrutura aí do seu relato. Vamos à estrutura. Então, o relato, ele precisa ter exatamente, tá, esta estrutura, iniciando com o título. O título é o referente, aí se refere, na verdade, ao tema que será abordado. E o tema é o assunto que será abordado no relato pessoal, seja de um evento que ocorreu, ou uma fase da vida, ou uma conquista, ou uma superação, ou até mesmo uma história triste. Depois do título e do tema é que vem a introdução. Então, o relato pessoal vai ter na sua introdução um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo e personagem que vão fazer parte dessa narrativa. Depois da introdução vem aí o contexto, tá? Nessa parte do contexto se passa aí o relato que será narrado aí em tempos verbais, no presente e no passado. Ainda também apresentado aí o local, que é o espaço onde vai ocorrer os fatos.
Depois vai ter os personagens, tá? Que aí observa o seu relato, quais são as pessoas envolvidas e qual maneira, né, que devemos mencioná-los aí no texto. Por último, o desfecho aí desse relato, que aí após apresentar a sequência de fatos, numa ordem aí dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentarem tal problema. Então, esta é a estrutura do relato. Vamos ao exemplo. Trecho do relato pessoal escrito da artista plástica Marta Cavalcante Pupper. Meu nome é Marta Cavalcante Pupper. Nome de casada, eu nasci no dia 16 de abril de 1940, no Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Carmen Cordeiro Cavalcante, de Pernambuco, e Fernando Lima de Cavalcante, também de Pernambuco. Minha família toda é de Pernambuco e eu é que nasci por acaso. A família da minha mãe é Pernambuco, mas ela tinha origem mais ancestrais cearense, mas a família toda era de Pernambuco. E do meu pai, o meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos. E eles, quando vieram aqui para o Rio, quando saíram de Recife, vieram para o Rio para tentar uma nova vida. Ok. E ainda nunca tive muito contato com os meus avós, por causa das idades. Minha relação era muito íntima, muito ligada aos meus pais. E quando eu fiz mais ou menos 8 anos, desde 6 anos de idade, que maior prazer sempre foi desenhar. Eu comecei a aprender a pintar com uma pintora impressionista brasileira chamada Georgina de Albuquerque. Quando eu fiz 17 anos, é que eu fiquei fiquei interessada em fazer as belas artes e sempre tive muito apoio dos meus pais em relação a isso. Meu pai era um desenhista, desenhava muito bem. A minha mãe, ela bordava, costurava e também tinha muito talento para desenho. Eles sempre foram muito ligados a essa parte artística. Então, aí nesse caso, nós temos o quê? Nós temos um texto em que está sendo utilizado primeira tipologia, que é a narração, né? Em primeira pessoa, olha só, nunca tive muito contato com meus avós. Então, aqui a gente percebe que foi narrada uma história em primeira pessoa e os verbos no presente e no pretérito, sempre ali, ó, presente, depois volta ao passado, conta algo do presente, conta algo do passado. Porém, está narrando, mas está descrevendo. E aqui essa descrição, que foi a partir da narração, tem um caráter subjetivo, né? A gente consegue ver aí o sentimento envolvido, consegue observar experiências pessoais ali dentro do texto e também narrado a presença do emissor e do receptor. Tá? Então, como exemplo, todo o texto produzido ele vai ter uma ou duas tipologias. Aqui nós estamos tendo a descrição e a narração. Vamos a outro exemplo. Olha lá. Agora uma poesia de Cecília Meirelles com o título Retrato. Vai, Amadinha. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ok. Cecília Meirelles. Então, aqui a gente consegue perceber a descrição, né? De início ao fim, eu não tinha esse rosto de hoje, assim, calmo, triste, magro, né? Então, a gente já vê ali o sentimento. Já vai mexendo com os sentidos. E os 5, né? Os 5. Quando fala magro, a pessoa já vai imaginando, já vai passando o filme, né, na cabeça de cada Nem um. o lábio amargo, olha aí, ó, né? Já mexendo com a questão do paladar, né? Lembrar sempre desse envolvimento, porque ela está relatando, descrevendo subjetivamente, ok?
Vamos lá, outro exemplo. Agora um texto descritivo apenas. É baixa e magra, como convém alguém que sempre comeu muito pouco e sua pele tem a coloração típica dos que tomam sol, chuva, mormaço ou qualquer coisa que não se possa escolher ou evitar. Seus cabelos crespos e negros parecem encolher-se ainda mais para não sofrer a ação do vento impregnado de poeira e poluição. Aqui a gente observa claramente que não há subjetividade. Não aparece o sentimento envolvido aqui. Então, o autor desse texto, ele apenas utilizou o texto descritivo e o objetivo. Então, ele está aqui descrevendo uma pessoa, detalhando exatamente como ele observa, mas sem envolver a ideia dele nem o sentimento. Olha, ela é baixa e magra, né? Como convém alguém que sempre comeu muito pouco. E daí ele vai e coloca lá, a outra parte, seus cabelos crespos e negros, né? Então, não há aqui de jeito nenhum a subjetividade, beleza? Vamos aí mais um exemplo. Agora de uma paisagem, né? Vamos ver aí esse cenário, esse espaço, como é que acontece essa descrição? Vamos ver aí essa produção textual sobre um cenário, uma paisagem, um espaço. A rua em que estava situada sua casa desenvolvia-se no plano e quando chovia encharcava e ficava que nem um pântano. Entretanto, era povoável e se fazia caminho obrigatório das margens da central para a longínqua e habitada freguesia de Inhaúma. Carrações, carros, autocaminhões que quase diariamente andam por aquelas bandas a suprir os retalhistas de gêneros que os atacadistas lhe fornecem. Percorriam-na do começo ao fim, indicando que tal via pública devia merecer mais atenção da edilidade. Então, aqui foi uma descrição sem subjetividade, está descrevendo uma paisagem, está descrevendo um espaço, um cenário. Olha só, o espaço, a rua ela estava situada de casas desenvolvida no plano em que quando chovia, encharcava. Então, você já começa a formular a imagem na sua mente. Encharcava e ficava que nem um pântano, né? Era povoada, olha aí, você já começa a visualizar várias pessoas, o movimento ali, né? E fazia caminho obrigatório das margens da central para a longínqua e habitada freguesia de Inhaúma. Então, a gente já consegue ali ver, ó, carroções, carros, autocaminhões, tudo isso você consegue montar uma ideia, montar uma imagem quando você faz a leitura, beleza? Ok, então, como escrever uma biografia? Outro gênero, né? Outro gênero que aí também trabalha com a narração e a descrição, ora objetiva, subjetiva. Vamos lá, fique de olho e atenção, mais um exemplo, só que agora o gênero biografia. O que é biografia, Madinha? É o gênero textual responsável por contar a história de uma pessoa, geralmente personalidades da ciência, política, cultura e esporte. Olha que legal, então a gente já trouxe o texto imagético, né, ali para ele também ver que contar, né, contar sobre a vida de alguém. Como escrever uma biografia, professora Márcia? Exige do escritor a pesquisa profunda sobre a vida de quem será o personagem da história. Olha, vou até circular sobre a vida de quem será o personagem da história. E o que ele tem que ter em base, como base? Estudo de materiais disponíveis, textos, livros, programas radiofônicos, televisivos, filmes e outros. Ou seja, pesquisar mesmo bastante, a fundo sobre a pessoa a qual você vai aí contar sobre a vida dele. E o que é importante aí para o leitor? Que entenda claramente cada etapa da vida da pessoa retratada em uma biografia e consiga entender o contexto social. Como assim, Amadinha? A época, costumes, influência da política, dos acontecimentos históricos nos episódios narrados. Ok, então tá. Olha só, outra informação. Vamos aí agora à questão da estrutura desse gênero. Ao produzir a biografia, vamos entender. Então, ela tem que ser produzida primeiro com uma introdução. O que vem nessa introdução? Ó,
o resumo da pessoa que será o quê? Biografada. Então Os também dados fundamentais da Isso. biografia, o nome, o local, a data, o nascimento, se for falecido, o falecimento, também se o texto for póstumo. O que motiva a escrita de um texto biográfico? A profissão, participação em algo importante, a representatividade. Ok, então a outra parte desse gênero é, vamos dizer assim, a apresentação. Nesse momento, como é que vai ser produzido essa parte aí desse texto? O texto segue com tópicos que marcam a trajetória da pessoa. Nascimento, infância, profissão, importância social, legado, participação em algum período histórico específico, obras, fim da vida e morte, curiosidade e outros pontos de marcações temporais na biografia. E facilita a leitura e localização na cronologia da pessoa. Ok, muito bem, então. Ou seja, pesquisar mesmo, né, sobre a vida desse que você vai contar aí a história. Vamos aqui às características, e é importante, tome nota aí nessa lista. Vamos lá. Primeiro, Gênero narrativo, texto narrado em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos, conjunto de informações sobre a vida de alguém, relato de fatos marcantes da vida de alguém, uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época, predomínio de verbo no pretérito, pretérito perfeito e imperfeito, verossimilhança dos fatos narrados. muito bem, então aí as características do texto autobiográfico. E aí, nós temos uma única biografia ou nós temos tipos de biografia? Tipo de biografia. Ah, então vamos lá. Olha só, temos 3 tipos principais de texto biográfico. O primeiro é a biografia. É um texto que conta a vida de uma pessoa. Essa pessoa pode ser famosa ou não. É escrito em terceira pessoa com base na pesquisa ou com base em entrevistas, tá? Tende a ser menor envolvimento emocional do autor com a narração. Nada de colocar o seu sentimento nesse momento ali, tá bom? É a vida de quem você vai estar falando ali após a pesquisa ou em uma entrevista. Esse é o primeiro tipo, a biografia. Vamos aí para o segundo tipo, Amadinha. Autobiografia, texto escrito pela própria pessoa a ser retratada na biografia, ou seja, narrativa em primeira pessoa. Costuma trazer certa carga emocional e visão pessoal para a narrativa. Ah, então aqui já tem, né, a parte subjetiva, porque o próprio autor vai contar a sua história. Aí ele pode se emocionar, sim, tá? Vamos a um exemplo aí de autobiografia. Um dos acontecimentos mais importantes que primeiro recordo foi quando tinha 6 anos e minha família veio para Lisboa. Na altura, fiquei muito triste por perder os amigos, a minha casa e o contato com a natureza. Este acontecimento foi muito importante na minha vida, porque tive de me adaptar a um novo ambiente, com regras e pessoas muito diferentes. Mas acabei por aprender que as pessoas são muito parecidas em todo lado e que temos é de as conhecer e respeitar. Ok, aí envolvido o sentimento, né? Aqui uma mini biografia. Pode acontecer isso? Sim, uma mini biografia. Vamos ver. Mini biografia é um tipo em que trata ali do resumo biográfico para um material específico, como a parte interna de um livro, né? Então faz aí uma mini biografia para fazer parte aí dessa capinha aí do livro. Ou também servindo como apresentação do autor, né? Aí, ou para uma apresentação de um entrevistado, independente aí da mídia, sempre contextualizada de uma personalidade, né? Ou uma pessoa aí, uma peça pública, para justificar a propriedade aí no assunto, tá? Então temos aí. Vamos agora para esse momento, tchan, aluno da NASA. Nós vamos trazer para você um exemplo aqui, tá? E aí você para tudo que está fazendo e presta atenção nesse exemplo de uma biografia. Aqui, na verdade, a gente está trazendo também um exemplo de resumo de uma biografia, tá? Como texto atual de língua portuguesa. Vamos aí, então, às primeiras informações.
Volta lá um pouquinho, que eu acho que eu não chamei. Então, o nosso texto atual, biografia Lorismar Silva Barroso, né? Vamos então aí ao exemplo. Temos aí Lorismar da Silva Barroso, casado com Edilene Alves de Castro, pai de Cassiana Castro de Moraes e de Lilith Helena de Castro Barroso. Licenciado em História pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR, em 2004. Lorismar da Silva Barroso, especialista em Arqueologia da Amazônia, pela Faculdade São Lucas, em 2011. Mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, né, lá em 2015. Em 2011, tornou-se associado membro do Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro. 5 anos depois, em 2016, tomou posse como vice-presidente da Academia de História Militar Príncipe da Beira, sócio remido da Câmara Brasileira de Cultura e Academia de Ciências e Artes. Lorismar Barroso, né, tem aí pelo seu brilhante trabalho em estudo e pesquisa e cidadania. Lorismar possui comendas como Cavaleiro da Ordem do Mérito Marechal Rondon de 2018, amigo da 17ª Brigada de Infantaria da Selva de Porto Velho, 2019, medalhas, olha lá, medalha Defense Atlantic Service de United States of America. Perdão, gente, não sei inglês, mas é isso, tá? Dos Estados Unidos da América. Serviço de Adido de Defesa dos Estados Unidos da América. Lorismar Barroso também recebeu medalha Mérito Forte Príncipe da Beira, né, da PM de Rondônia, em 2020. Medalha Cruz do Mérito da Amazônia, 2021. Título de Comendador pela CBC, que é a Câmara Brasileira de Cultura e Ciência e Arte, e entre outras. Então, como escritor da história patrimonial de Rondônia, algumas de suas obras, como Real Forte Príncipe da Beira, Ocupação Oeste da Capitania de Mato Grosso e seu processo construtivo de 1775 a 1783, obra como Humaitá, Memória de um Povo, Resumo Histórico do Real Forte Príncipe da Beira, Real Forte Príncipe da Beira, Sentinela Avançada, e essa obra, graças a Deus, eu tenho, e ainda bem, assim, né, autografada pelo autor. Lorismar lança também e-book Príncipe da Beira em 3 idiomas, português, espanhol e inglês. E-book como Covid-19, uma reflexão entre a vida e a morte. Real Forte Príncipe da Beira e o poder apoiado em escoras para não ruinar. Um dos últimos e-books, Humaitá, Memória de um Povo. Este é livro digital. Fatos aí amazônicos, entre outros. Em 2021, participou em produções como coautor. E como coautoria, obra Afros e Amazônicos, Estudos sobre o Negro e o Indígena na Amazônia, e dentre as últimas produções, lançou o último e-book, um dos últimos, assim, né? A Escola e o Digital, o Analógico, Confluências dos Mundos. E um e-book, claro, e aí esse ultiminho, né, que é a produção dele, o Ensino Mediado por Tecnologia. Beleza? Então, aqui um resumo, como nós mostramos os tipos, né, de autobiografia, de biografia, para o livro. Então, esse trabalho aqui, resumido, do nosso autor, Lorismar Barroso,
aqui foi retratado para colocar encartes de livros, né? É claro que a biografia, ela teria que ser pautada mais na questão histórica mesmo, e essa trajetória, passo a passo nos acontecimentos, infância, adolescência, vida escolar, até a vida dele profissional, acadêmica e de autoria de produção de livro. Chegou aí agora o nosso momento, né, em que nós vamos lançar sobre o autor, né? E aí, Língua Portuguesa traz para você agora, olha lá, aluno da NASA, a nossa surpresa! Então, o nosso autor, o nosso momento em Língua Portuguesa, né, Amadinha? Olha, quem é? Tá aqui, ó. Daquela montagem do Fantástico, não. É real, gente, é real. Eu estou arrepiada. Então, aquele resumo do texto, do nosso gênero ali, autobiográfico, foi para encaixe, né, professor, dos seus livros, é isso? E agora, como autor, o que você pode falar para o nosso estudante da NASA, que está caminhando aí no primeiro ano e já está aí enveredado nas produções? E eu gostaria, antes do senhor falar, mostrar aí a imagem que a gente trouxe, né? Vamos lá então, Amadinha, libera aí para o nosso estudante a imagem que a gente tem aí sobre o autor. Olha que legal, gente! Um orgulho, acima de tudo, né? A gente está aqui emocionada com o nosso autor, ao vivo, a cores. Gente, não é fácil escrever, eu sei, você deve estar se perguntando, não é fácil. Mas agora é com você. E a dica que eu dou para eles, Pura e Márcia, é a seguinte: eu jamais imaginaria aonde iria chegar. Na verdade, a escrita foi um despertar. Eu lembro que quando eu cheguei em Porto Velho, em 1990, eu nasci em Porto Velho e me criei em Humaitá. E aos 19 anos eu vim para Porto Velho. E o primeiro livro que eu li, do início ao fim, foi o livro Ferrovia do Diabo, de Manuel Rodrigues Ferreira. E esse livro, eu fiz toda uma resenha, eu risquei ele todinho. E hoje eu permaneço com esse livro, eu emplastifiquei. Ali me deu um despertar pela história de Rondônia. E com isso, eu tive problema na minha infância. Eu tinha a língua presa, eu fui criado com alguns gringos aqui na Ferusa, em Porto Velho, na mineração de Jacundá, Oriente Novo, Bom Futuro, que a minha mãe e meu pai eram daqui, depois fomos para o Humaitá. E esse despertar pela escrita aconteceu ainda na escola. Só que quando eu me tornei professor, vi a necessidade de colocar em prática os meus conhecimentos, e quando eu fui para o mestrado, acabou se despertando. Então, eu sempre falo para as pessoas que na graduação você aprende a ouvir. No mestrado, você aprende a escrever. E no doutorado, você aprende a pensar. E eu acabei aprendendo a escrever. Então, nisso, nós já temos aí 15 obras publicadas. Eu publiquei 15 obras em 6 anos. Basicamente, 2 obras por ano. Eu já estou com uma outra ali, porque assim... quando você... E tudo isso é através, nós chamamos de insights. São inspirações. Então, o que vem na mente, eu procuro anotar ali mesmo. Eu estou deitado, se preparando para dormir. Na cabeça da minha cama tem um papel, tem um bloco, uma caneta. E aí, a ideia vem, eu já procuro anotar ali. Porque se eu durmo no dia seguinte, já não lembro mais. Então, às vezes eu estou dormindo, dá um estalo, 1h30, 2 horas, 3 horas da madrugada. Você está escrevendo? Eu levanto, vou lá para o meu escritório que fica atrás, e eu já registro. Depois eu vou dormir. Porque aí, no dia seguinte, eu pego o fio da meada e vou embora. Então, é assim, dedicação, muito, dedicação mesmo, e o gosto, o amor, porque é um legado que você está deixando. É um registro para a humanidade e muitas pessoas acabam tendo acesso a essas informações, porque é isso. Você precisa compartilhar o saber, trocar ideias com outras pessoas. Professor, então, para a gente encerrar esse momento sobre o autor, dizer que o nosso estudante, ele pode se iniciar uma produção textual? Com certeza. Vocês aí em casa, vocês estão na escola, vocês estão assistindo nossas aulas, é fundamental. Nós chamamos isso de história oral.
o teu avô, a tua avó, os teus tios, as pessoas que são mais antigas, elas com certeza possuem história. Então, se você pegar... Olha, tem uma menina que ela escreveu com 8 anos, o primeiro livro, e livro infantil temos aí 8, 10, 12 páginas. É muito fácil de fazer. É só questão da imagem em um texto, uma imagem e um texto. Então, assim, é muito fácil de escrever. Basta querer. Mas muito, muito, muito mesmo. Eu tenho uma amiga que ela escreveu um livro, O Boto, da Amazônia, professora Isabel, que se tornou escritora. O livro dela tem 10 páginas. Pronto! Apenas 10 páginas. Aí vem a imagem e um pequeno texto. A imagem e um pequeno texto. Pronto! E a técnica é a mesma para um livro científico, um livro didático, paradidático e um livro infantil. E um detalhe, eu agora vou falar um segredo de escritor, tá? Olha, importante, tome Um nota. detalhe, o livro mais caro é de criança, é o infantil. Professor, o senhor vai produzir para essa classe infantil? Olha, pois é, o Forte Príncipe é a minha pegada, né? Uhum. Inclusive... Sim ou não? Sim. Certo, sim. beleza. Então, gente, professor, o senhor autoriza, porque o Trabalhando Gênero do nosso estudante, libera aí o Trabalhando Gênero. Vamos lá, a imagem. Nós temos o Trabalhando Gênero aqui, é claro que é uma produção e uma autobiografia. E eu quero que o autor aqui autorize ao vivo e a cores. Vamos encerrar com o sim dele. Professor, autor, diretor, você autoriza essa pesquisa? Sim. Beleza, então. Valeu aí, estudante. Essa foi a nossa aula e aqui estamos encerrando com o nosso autor, Dorismar Barroso. Tchau. Valeu, até a próxima.